A porção dessa semana é chamada Shlach Lecha. Envie por você. Que acontece um dos maiores pecados dentro do povo de Israel, o pecado dos espiões. Bom, a porção semanal começa com Deus dizendo para Moisés: Moisés, Shlach Lecha, envie por você. Eu, Deus Todo-Poderoso, não pedi a você, Moisés, para enviar espiões para ver a terra. Eu sei o que tem lá na terra. E está tudo bem. Mas já que você está vendo a ansiedade do povo e quer mandar espiões, não é proibido. Lembrem do que eu falei uma vez em um vídeo aqui no canal, há pouco tempo atrás? Muitas vezes o que é permitido nem sempre significa que é bom ser feito o tempo todo. Então, Moisés junta um espião de cada tribo, 12 pessoas, e manda para Israel. Bom, nisso eles viajam, passam por todo Israel e dá 40 dias ao todo essa viagem. O Rashi, maior explicador da Torá escrita, fala que daria muito mais tempo. Mas Hashem Kafatz et Haderech fez eles conseguirem milagrosamente fazer mais rápido. E tem um grande porquê. Eles, quando foram passear por Israel, eles viram gigantes. Eles viram coisas que deram medo neles. E dos 12, 10 voltaram e falaram muito mal de Israel. 2 deles, Kalev ben Yefuné e Yoshua ben Nun, Josué, falaram só bem. Inclusive, quando eles chegaram em Israel, a primeira coisa que eles fizeram foi ir para Hebron, uma das 4 cidades mais sagradas de Israel, onde lá se encontra o túmulo dos patriarcas e matriarcas. Rezaram para Deus e pediram a Hashem: a gente já está vendo que os espiões das 10 tribos, das outras, vão falar mal. Por favor, Hashem nos ajude. E aí, o que Hashem ajudou e fez o milagre é o que duraria 80, 100 dias, durou 40. Por que isso é tão importante? 40 dias pensando mal, falando mal. Quando chega, fala mal para o povo todo. E o povo começa a chorar. 40 dias virou um castigo de cada dia vira um ano. Deus então diz, decreta, vocês estão falando mal, está todo mundo querendo não ir mais para Israel, não estão mais confiando em mim, então saibam que vocês vão ficar 40 anos vagando pelo deserto. Isso é muito pior. Hashem chegou a falar em aniquilar o povo de Israel. Mas em mérito da reza, em mérito do coração das palavras de Moisés, Hashem aceitou a reza dele e disse não mais aniquilar. Se eles tivessem ficado 80 dias pensando mal, eles vão ficar 80 anos no deserto. Outra coisa interessante, na prática eles só falaram com o povo um dia. 40 dias era em Israel, um dia falando mal. Por que então 40 anos? Diga então, conclua então que um dia falando mal vai virar um ano. 40 dias eu estava dentro de Israel. Naquele momento eu não falei nada com ninguém. Para ver que quando você está construindo um sentimento ruim, raiva, pensamento negativo do próximo, isso já começa a contar com maledicência. Porque você já está prevendo o que você vai falar. Igual a pessoa que diz, amanhã eu vou contar o que você fez, ou o que a pessoa fez. Ele já está mantendo isso. Ele já está cozinhando aquele sentimento ruim, aquilo já faz parte do pecado. Aqui a gente aprende tanta coisa. Fala maledicência ruim. Número 2, quando você fala maledicência para muita gente, a coisa esquenta muito mais rápido. Número 3, se Deus não pediu para fazer, pensa 10 vezes se vale a pena falar ou não. Número 4, pessoas que têm temor a Deus não participam de maledicência, mesmo que muita gente do povo acreditou. Kalev, filho de Yefuné, e Yoshua, filho de Nun. Agora, depois a porção semanal fala pra gente que um pequeno grupo falou erramos. Então quer saber? A gente vai invadir Israel agora. Vamos. Mas Deus não pediu. Deus inclusive proibiu sair do acampamento e fazer o que quisesse. E eles foram mortos por amalequitas e quenaanitas. Então, a maledicência gera morte. A maledicência gera assassinato. E existem vários tipos de maledicência. Existe Lashon Hará, que é falar mal mesmo quando é verdade. Existe Motzi Shemra, que é falar mal quando é mentira. Existe Dibá, que é quando a gente faz fofoca, esquenta mesmo falando mal. Existe Avak Lashon Hará, que eu não chego a falar mal, eu chego a só deixar uma indireta. Eu só boto uma sementinha para você não acreditar mais tanto na pessoa, que é muito maléfico. Ou seja, existem vários pecados que podem ser feitos com a boca. E Hashem deixa claro que todos eles trazem maldição.
Veja só. Tirando Caleb ben Yefuné e Yoshua ben Nun, que entraram em Israel, toda aquela geração do povo de Israel morreu no deserto e não viu Israel. Somente por causa do pecado do Het Ameraglim, em português, pecado dos espiões. Imagine só, 10 pragas, Egito, abertura do Mar Vermelho, entrega da Torá, maná que caía do céu, tanta coisa maravilhosa. Tudo foi perdido por falar mal de Israel. Daqui a gente aprende outra coisa. Não só maledicência é um pecado, mas falar mal de Israel é pior ainda. E é por isso que os antissemitas, terroristas, nazistas, neonazistas sempre acabaram muito mal. Eles sempre viraram museu na história. Pararam de existir. E hoje em dia também. Mas as pessoas que amam Israel, as pessoas que respeitam um Deus, as pessoas que respeitam a Torá, Haivekayam, vivem para sempre, vivem sob milagres constantes que Hashem faz o tempo todo para esse povo, bem como para todas as nações que amam esse Deus único. O próximo assunto da porção semanal é sobre o vinho, que era utilizado num conceito, num evento chamado Nisur Hayain, que se jogava vinho nos 4 pontos, Keren, como se fosse nos 4 chifres, do Mizbeach, na área que se fazia o sacrifício. Só tinha uma época do ano que, em vez de se usar vinho com os dedos aspergindo, se usava água, que era durante a festa de Sukkot, festa das cabanas, que se trazia água da cidade ali, do famosa cidade que a gente chama hoje em dia do Rei Davi, e as pessoas iam se alegrando, porque a água é comparada à Torá, a água é comparada à vida, a água é doce para a nossa vida e para o mundo inteiro. Depois, vem a Torá e começa a falar sobre um tema bastante delicado, que é o caso de um homem que profanou o Shabat. Começou a colher coisas no Shabat, começou a quebrar as regras sagradas do Shabat. Pessoal, o Shabat, ele é um mandamento da Torá, ele está nos 10 mandamentos, ele aparece diversas, 64 vezes só no Pentateuco. É grandiosíssimo. E o homem quebrou o Shabat em pleno deserto, com nível de profecia, e ele foi morto. Na hora, recebeu o decreto de morte. É impressionante porque o cumprimento do Shabat, ele nos 10 mandamentos, vem antes de não assassinar. Ou seja, Hashem coloca mais ênfase em um judeu cumprir o Shabat até do que o assassinato. Talvez para dizer que um ser humano que reconheça que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele jamais vai assassinar. Uma pessoa que tem valores espirituais não vai deturpar desse mundo. Ele não vai deturpar a sua visão frente ao que ele assiste da criação sagrada do Todo-Poderoso. Então, essa pessoa fazendo isso, ele é morto. Um pouco antes tem um caso mais simples que a Torá fala sobre halá. Quando você pega a massa de um pão, não a halá do Shabat, e sim uma massa, e você tira, uma porcentagem pequena e falei, hareis ou halá. Eis que esse é o pedaço da massa que vai para o Cohen, para o sacerdote. Então toda a fornalha de massa que era feita, principalmente no templo, a gente tirava uma parte para o sacerdote. A porção semanal termina com o 3º trecho da reza Ouça Israel, Shema Israel, que é dividido em 3 capítulos, e o 3º capítulo fala sobre tzitzit, sobre o mandamento do homem judeu a partir dos 13 anos usar uma roupa durante o dia, com as 4 pontas, e tantos nós e amarras que formam 613 nós, 613 nós, igual o número de mandamentos. Lá também está escrito para você tomar cuidado com o que você olha, para o seu olho não ir atrás da idolatria, que é um assunto da porção também, e não ir atrás da prostituição, porque a prostituição e a idolatria destroem os valores, principalmente do homem. Então essa porção semanal, ela é muito rica de informações. Ela está cheia de aprendizado, ela está cheia de temor, mas também de amor que a gente precisa ter por Israel, por Todo-Poderoso, pela Torá e pela própria vida. Porque quando a gente deturpa, quando a gente corrompe um conceito espiritual, a gente acaba corrompendo a nossa própria vida, que a gente deve amar tanto. É a coisa mais sagrada que Deus nos deu, é a vida, bem como a vida eterna com
a nossa alma. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, aproveite para curtir aqui embaixo. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal. E você que gosta de temas de Torá, gosta de perguntar, gosta de ser respondido e ter suas curiosidades realmente seladas por respostas judaicas, aproveite para entrar aqui no link na descrição abaixo para entrar no nosso grupo exclusivo Juntos Vai Torá. Apertando nesse link, você entra no grupo e mediante uma colaboração simbólica mensal, você participa dessa grande família, tendo judaísmo e material judaico todo santo dia e uma vez por semana eu respondo todas as suas perguntas. Shabbat Shalom, um bom fim de semana, vai Torá e até a próxima.